Você já ouviu falar de um homem que, sem saber, foi peça-chave para o cumprimento de um plano divino gigantesco? Já imaginou como as decisões de uma única pessoa podem moldar o destino de uma nação inteira? Hoje vamos mergulhar na surpreendente história de Potifar, um capitão egípcio cuja vida se cruzou com a de José, o jovem hebreu vendido como escravo. Mas atenção! Potifar não é um personagem secundário. Ele é o ponto de virada, o elo que ligou o sofrimento de José ao seu propósito grandioso. Neste vídeo, você vai descobrir como a posição de Potifar no Egito, sua confiança em José e até mesmo os erros de sua esposa abriram caminho para o milagre da sobrevivência de Israel em tempos de fome. E mais, o que essa história nos ensina sobre liderança, confiança e os propósitos ocultos de Deus? Fique até o final, porque a trajetória desse capitão tem lições poderosas para a sua vida, sua família e sua fé. Curta, comente e compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer essa história. E se ainda não for inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem de fé e revelação. Quem era Potifar? Potifar era muito mais do que um figurante na história de José. A Bíblia o apresenta em Gênesis 39:1 como um oficial de Faraó, capitão da guarda, egípcio. Esse simples versículo carrega um peso enorme. Potifar não era apenas um chefe de segurança. Ele era um homem de extrema confiança do faraó, equivalente ao que hoje chamaríamos de ministro da defesa ou chefe da segurança nacional. O nome Potifar significa aquele que o Deus Sol deu, indicando sua importância religiosa e cultural no Egito, uma sociedade que valorizava muito a espiritualidade politeísta. E por estar tão próximo do trono, Potifar possuía riquezas, poder e uma reputação que precisava ser protegida a todo custo. Agora imagine, esse homem poderoso decide comprar um escravo hebreu, José. Uma decisão que parecia comum na época, adquirir um servo para seus afazeres, mas que, aos olhos de Deus, era o início de um plano divino que mudaria a história de Israel. Muitos estudiosos apontam que Potifar era responsável por uma elite de soldados e espiões egípcios, ou seja, ele era um homem acostumado a detectar mentiras, tramas e traições. Mesmo assim, veremos que ele não foi imune às manipulações dentro da própria casa. E aqui já começamos a perceber algo importante. Deus usa até os mais improváveis para cumprir seus propósitos. Um capitão egípcio, um homem do sistema, tornou-se instrumento para o avanço do plano de salvação do povo hebreu. E você já parou para pensar que sua posição atual, por mais comum ou difícil que pareça, pode estar inserida num plano maior de Deus? A chegada de José na casa de Potifar. Imagine o cenário. José, um jovem hebreu de apenas 17 anos, vendido como escravo pelos próprios irmãos, chega acorrentado a uma terra estranha. Sozinho, humilhado, sem saber o idioma, sem nenhum amigo. Agora pense comigo, quantos de nós já nos sentimos exatamente assim? Mas foi justamente nesse momento de dor e aparente fracasso que Deus começou a mostrar algo extraordinário. José não foi comprado por qualquer um. Ele caiu na casa de Potifar, um dos homens mais influentes do Egito. E isso não foi sorte, foi propósito. Em Gênesis 39:2-3, lemos algo incrível. E o Senhor estava com José e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. Potifar era um homem pagão, mas ele reconheceu a presença de Deus na vida de José. Isso nos ensina algo poderoso. Quando a unção de Deus está sobre alguém, até quem não crê percebe. Muitas pessoas hoje querem ser promovidas, reconhecidas, colocadas em posições melhores. Mas estão dispostas a ser fiéis no anonimato?
José mostrou excelência mesmo como escravo. Ele não se rebelou, não se vitimizou, não se entregou ao rancor. Ele serviu com dedicação e Deus o honrou. Onde você está hoje pode não ser o lugar dos seus sonhos, mas se você for fiel ali, Deus te colocará onde nunca imaginou estar. Você pode estar em uma situação desconfortável, difícil ou até injusta, mas a pergunta é: você tem servido com fidelidade mesmo aí? A tentação e o falso testemunho da esposa de Potifar. Agora entramos em uma das cenas mais dramáticas da história de José, e talvez uma das mais conhecidas da Bíblia. José, agora responsável por tudo na casa de Potifar, tinha livre acesso e plena confiança de seu senhor. Mas junto com o favor, veio a provação. A Bíblia é direta em Gênesis 39, 6, 7. E José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. A esposa de Potifar o assediou. Não foi uma vez, foi repetidamente. E José, mesmo sendo jovem, longe de casa, sem ninguém por ele, resistiu. Por quê? Porque ele tinha temor de Deus. Em Gênesis 39, 9, ele responde a ela: como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Olha a profundidade disso. José não disse contra Potifar, mas contra Deus. Ele sabia que mesmo sem ninguém vendo, Deus estava ali. E essa consciência o sustentou. Mas a história não para aí. Depois de ser rejeitada, a esposa de Potifar arma uma cilada. Ela agarra José pela roupa, ele foge e ela o acusa falsamente de tentar violentá-la. Resultado, José vai para a prisão. Fazer a coisa certa nem sempre traz recompensas imediatas. Na verdade, às vezes parece que tudo piora. Mas escute isso. Quem se mantém fiel no meio da injustiça será honrado por Deus no tempo certo. José perdeu a túnica, mas não perdeu o caráter. Foi preso, mas não foi abandonado. E você? Está disposto a resistir à tentação, mesmo quando ninguém está olhando? Está firme para pagar o preço por fazer o que é certo? O cárcere e o favor de Deus mesmo na prisão. Depois da falsa acusação, José é lançado na prisão, um lugar onde a esperança parece desaparecer. Mas aqui está o ponto-chave. A presença de Deus nunca abandonou José. Em Gênesis 39, 21 lemos: o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe deu graça aos olhos do carcereiro-mor. Mesmo num ambiente sombrio, cheio de desesperança, Deus agiu. O carcereiro viu algo diferente em José: responsabilidade, caráter, luz. E mais uma vez, José é colocado em posição de liderança, agora dentro da própria prisão. Aqui entra um aspecto científico poderoso. Pesquisas em psicologia mostram que pessoas com senso de propósito conseguem manter a sanidade e até prosperar em ambientes adversos. José tinha esse propósito. Ele sabia que sua história não acabaria ali. E mais, ele se recusava a ser vítima, mesmo quando tudo parecia contra ele. É nesse cenário que surgem os próximos personagens da história: o copeiro e o padeiro do rei do Egito. Ambos sonham e não entendem o significado de seus sonhos. E adivinhe quem está ali, pronto para interpretar? Sim, José. Ele ouve, interpreta com sabedoria, mas sempre deixa claro que quem revela sonhos é Deus. Ele não toma a glória para si. José pede ao copeiro que, ao ser restaurado, se lembre dele, mas o copeiro esquece. 2 longos anos se passam, e aqui está a lição. O silêncio de Deus não significa ausência. Às vezes, o tempo de espera é o campo onde Deus está preparando o terreno para o que está por vir. Se você está passando por um cárcere emocional, espiritual ou profissional, lembre-se: Deus não precisa que todos se lembrem de você.
Ele só precisa que o tempo dele chegue. E quando chegar, será glorioso. Potifar reencontra José no palácio, o mistério não revelado. Essa parte da história é envolta em um silêncio intrigante. Quando José é tirado da prisão para interpretar os sonhos de Faraó e logo em seguida elevado ao posto de governador de todo o Egito, o texto bíblico não menciona se Potifar estava presente nesse processo. Mas pare e pense. Potifar era um capitão da guarda do Faraó. Ele era alguém de alta patente. É praticamente certo que ele tenha visto José sendo promovido. E aqui, duas possibilidades se abrem. Potifar percebeu que Deus estava com José desde o início e talvez, no fundo, soubesse que sua esposa mentiu. Isso explicaria por que José foi enviado à prisão e não morto, como normalmente se faria com um escravo acusado de tentar violentar a esposa de um oficial. Potifar preferiu o silêncio por vergonha ou conveniência. Ao ver José ascender ao poder, talvez tenha escolhido não se opor e não se aproximar. Afinal, agora José era mais poderoso do que ele. Esse trecho não é apenas sobre curiosidade histórica. Ele revela uma grande lição espiritual. Quando Deus decide te exaltar, ninguém pode impedir, nem a calúnia, nem a prisão, nem a autoridade humana. E às vezes, Deus permite que aqueles que tentaram te enterrar tenham que te ver florescer. Em Salmo 23:5 diz: "Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos." E aqui vai uma provocação ao espectador. Será que você conseguiria manter o coração limpo ao reencontrar alguém que te traiu, caluniou ou abandonou, agora que você está por cima? José, sim. Ele não procurou vingança, não buscou revidar. Ele seguiu em frente com maturidade, sabedoria e o coração focado em Deus. Essa é a grande marca de alguém que Deus pode usar, coração perdoador, mesmo em posição de autoridade. A história se fecha com a graça divina. Quando olhamos para a trajetória de Potifar, percebemos que, embora ele não seja o personagem central da narrativa, ele foi instrumento de um plano divino maior. A aparente injustiça de Potifar contra José se torna, na verdade, o gatilho que coloca tudo em movimento. Potifar prende José, mas foi na prisão que José encontrou o copeiro do rei. O copeiro do rei contou sobre José ao faraó, e o faraó promoveu José ao cargo mais alto do Egito depois dele mesmo. Você percebe o encadeamento? Deus usa até mesmo a dor e a injustiça para realizar seus planos eternos. E aqui está a revelação final. Potifar pensava estar punindo José, mas na verdade ele estava empurrando José direto para o seu destino. Isso nos ensina algo crucial. Aquilo que parece o fim pode ser o começo de algo muito maior. E não apenas isso. A história de Potifar também nos revela que mesmo os poderosos podem errar, ser manipulados e agir injustamente. Mas Deus é justo, Deus é fiel e Deus vê tudo. Talvez você, espectador, esteja hoje vivendo uma fase como a de José, acusado injustamente, preso em situações que não merece, longe dos seus sonhos. Mas lembre-se de Potifar. Lembre-se de que, mesmo quando parece que o mal venceu, Deus está escrevendo algo maior. Curta este vídeo se essa palavra tocou seu coração. Compartilhe com alguém que precisa entender que Deus transforma o mal em bênção. E escreva aqui nos comentários: você já viveu uma situação onde uma aparente injustiça virou um livramento ou um caminho de bênção? Que essa história te inspire a confiar, a esperar e a permanecer fiel, mesmo no calabouço. A história de Potifar é, antes de tudo, um lembrete poderoso de que Deus age mesmo nos bastidores. Vamos recapitular os pontos principais. Potifar era um homem de posição elevada, mas também vulnerável à influência e à manipulação. José, servo fiel e íntegro, encontrou graça aos olhos de Potifar, até ser injustamente acusado.
Mesmo na prisão, José prosperou, porque Deus nunca o abandonou. Potifar, sem saber, foi instrumento no plano de redenção e elevação de José. O que parecia um fim foi, na verdade, o começo do cumprimento do propósito de Deus. A grande lição aqui é clara. Mesmo quando parece que tudo está contra você, Deus ainda está a favor. Dicas práticas para aplicar hoje. Seja íntegro mesmo quando ninguém estiver olhando. Como José, viva com consciência limpa diante de Deus. Não julgue sua vida pelos momentos difíceis. Deus pode usar até uma cela de prisão para te levar ao trono. Confie no processo. O que você chama de atraso, Deus chama de preparação. E, acima de tudo, perdoe. Potifar errou com José, mas José não se vingou. Ele entendeu que o plano de Deus é maior que a mágoa. Comente aqui abaixo. Você já viveu uma injustiça que Deus transformou em bênção? Compartilhe seu testemunho. Ele pode ser a palavra que alguém precisa hoje. Curta este vídeo se ele falou com você. Compartilhe com alguém que está enfrentando uma fase difícil. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história bíblica transformadora, porque aqui a palavra ganha vida e transforma corações. Que o Senhor te abençoe, te guarde e transforme até os momentos mais sombrios em caminhos de luz.